Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal Theos Talking, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E o vídeo de hoje, ele é um alerta. Nós vamos falar um pouco sobre Andressa Urach. Se você não sabe quem é e por que nós iremos falar sobre ela, fica comigo até o final e venha descobrir junto logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. Muito bem, vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like para que o YouTube entenda que não apenas o vídeo, mas o canal também é relevante. Ele aí indique para mais pessoas e mais pessoas possam, assim como você, assim como eu, falar sobre Deus, né? Ou ouvir falar sobre Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto Andressa Urach. E assim, se você sabe quem é essa pessoa, você deve estar se perguntando por que a gente vai falar sobre Deus a partir dessa pessoa, né? Mas antes de mais nada, eu queria justamente falar aqui por que eu conheço a Andressa Urach e por que é que nós iremos falar sobre ela, tá certo? Então, porque se você conhece ela, né, se você sabe quem ela é, você sabe exatamente que ela é uma pessoa que produz conteúdo adulto. Então, antes de mais nada, antes da gente falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje, eu preciso falar por que a gente conhece, por que eu conheço e por que a gente vai falar sobre ela, né? Então, vamos lá. Andressa Urach é uma pessoa que ela ficou conhecida no meio chamado gospel, porque algum tempo atrás ela fez uma cirurgia dessas de estética, né? Ela colocou silicone, agora eu não vou lembrar se foi na perna ou se foi nas nádegas, eu realmente não lembro. Foi ali pelos membros inferiores, porque eu lembro que na época a notícia é que ela estava para perder uma das pernas, então foi ali nos membros inferiores, eu não sei exatamente qual região. Mas ela colocou silicone e aí o procedimento cirúrgico ele deu errado. Ela teve algumas infecções, eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei se a prótese estourou, rasgou, eu não sei exatamente. O que eu sei é que ela ficou à beira da morte. E foi exatamente por esse motivo que ela ficou conhecida no meio gospel. Por quê? Porque na ocasião ela havia dito que havia se convertido, né? Que havia entregue a sua vida para Jesus. Então ela, que sempre foi desse meio chamado artístico, né? E que sempre de certa maneira usou o seu corpo, né, a sensualidade para ser essa pessoa ali do meio artístico e até ganhar dinheiro com isso, foi assim que ela ficou sendo conhecida no meio gospel, porque ela havia dito que havia entregue a sua vida para Jesus depois de toda essa situação que aconteceu com ela. Na ocasião, ela foi para a Igreja Universal e lá ela se desentende com o líder daquela igreja, daquela instituição, e aí é nesse momento que ela resolve novamente voltar para essas práticas e aí ela começa a produzir conteúdo adulto, né? E é por isso que eu comecei explicando como é que a gente conhece ela, justamente por ela ser alguém que hoje produz conteúdo adulto. Então, é por isso que ela ficou muito conhecida no meio evangélico, no meio gospel, digamos assim. E todas as vezes que sai alguma notícia nessas páginas que noticiam notícias do meio evangélico, do mundo gospel, então o nome dela acaba voltando às páginas, voltando à tona. E ela já havia, vamos dizer assim, protagonizado algumas polêmicas, né? Ela era alguém que produzia conteúdo adulto e a primeira polêmica nisso e que gerou muita repercussão no meio gospel é porque ela
dizia, ou ela disse, que quem filmava os vídeos dela era o seu próprio filho, né? Então, assim, é algo muito bizarro mesmo. E isso acabava trazendo muita repercussão no meio gospel. E aí, por que é que nós iremos falar sobre ela? Porque dois motivos. Primeiro, porque ela atualmente, né, recentemente, agora no início do ano, ela declarou que não apenas o filho iria fazer as filmagens desses conteúdos pornográficos dela, mas como ela iria fazer um vídeo juntamente com ele, ou seja, de incesto. Esse é o primeiro motivo, tá? Mas o principal motivo pelo qual nós vamos falar aqui é porque ela usou a Bíblia para justificar essa atitude dela de fazer conteúdos adultos com o seu próprio filho. Por isso que eu comecei dizendo que esse vídeo era um alerta. E por mais bizarra que essa informação ela pareça, e de fato ela é bizarra, nós precisamos falar sobre isso aqui. Porque esse alerta, que é o que esse vídeo vai trazer, que é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, é um alerta. Ele tem dois alertas aqui. O primeiro deles é que ela não chegou nesse ponto do nada. Isso não é uma coisa que aconteceu do nada. E muita gente da igreja, por mais bizarro que seja, pessoas ainda defendem. Existem pessoas para defender o estilo de vida dela, né? Por assim dizer, né? Porque isso não seria um estilo, mas enfim, mas esse estilo de vida dela. Então, a primeira coisa aqui, que é um alerta, e por que chegamos nesse ponto, é justamente aqui aquelas coisas que se falava há uns anos atrás, que se usava o versículo bíblico de Mateus capítulo 7, versículo 1, justamente para defender determinadas práticas. E o que é que Mateus 7,1 diz? Não julgueis para não serem julgados. Então, o uso desse versículo, levado até as últimas consequências, na verdade, faz com que pessoas, não só como a Andressa Urach, mas que outras pessoas justifiquem a sua maneira de viver, justifiquem as suas práticas pelo simples fato de que as pessoas não poderiam julgar elas. E isso é, de fato, um total desconhecimento, a própria Escritura diz, e um total desconhecimento até desse versículo de Mateus capítulo 7. Então, essa questão de que nós não podemos julgar faz com que a gente não faça mais algo que é próprio de um cristão, que é o quê? Que é denunciarmos o pecado. E aí as pessoas, elas associaram toda e qualquer denúncia contra o pecado como julgamento. E na verdade, você, quando denuncia o pecado, você não está propriamente dito trazendo um julgamento condenatório para alguém. Você está simplesmente mostrando as práticas pecaminosas de alguém. Se essa pessoa ela vai ser condenada ou salva, isso vai depender muito do arrependimento dela dessas práticas pecaminosas. Então a primeira coisa, que o primeiro alerta é justamente esse. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de condenar o pecado. Porque se a gente faz isso por causa de que eu não quero trazer ou não quero fazer condenação a alguém ou julgamento, trazer julgamento a alguém, se eu não faço isso, eu estou deixando de denunciar o pecado. E esse é um alerta, porque quando a gente deixa de denunciar o pecado, a gente tem absurdos como esse. A gente chega nesse nível de bizarrice. E o segundo alerta aqui é justamente essa questão que está vinculada à primeira, né, do versículo do capítulo 7 de Mateus, do uso indevido do capítulo 7 de Mateus, que é uma compreensão e interpretação equivocada da Escritura. Como eu disse, a Andressa Urach, ela usou a Escritura, mais especificamente o livro de Gênesis, para justificar essa sua prática. Então ela usou textos lá, né, que a gente sabe que existem lá em Gênesis, onde
irmãos casaram com irmãs, né? Onde tios casaram com sobrinhas e esse tipo de coisa, né? Ela usou esses versículos como justificativa para essa sua prática. E aí, esse é o alerta. Quando nós não compreendemos ou não interpretamos as escrituras da maneira correta, nós incorremos num caminho que é muito perigoso, que é o caminho do erro. Do erro de não apenas compreender e interpretar a Bíblia de maneira errada, mas principalmente de, por causa dessas falsas ou desses erros interpretativos, nós praticarmos aquilo que é errado. Aquilo que a Escritura também, no próprio Antigo Testamento, ela vai condenar. Porque por mais que existam essas práticas em Gênesis, a gente vai ver que no livro de Levítico essas práticas elas são condenadas. Então, fica aqui o meu alerta, que a gente nunca deixe de denunciar o pecado e que nós sempre procuremos interpretar e compreender a escritura da maneira correta. E se a gente não consegue fazer isso, né? Em outras palavras, se a gente não tem essa capacidade, que a gente encontre pessoas que tenham esse conhecimento e que possam nos ajudar a compreender a Bíblia de maneira correta, para que nós possamos compreendê-la corretamente e praticá-la de maneira correta. Por isso, procure um lugar, procure uma igreja onde a palavra de Deus ela é interpretada, ela é compreendida da maneira correta e que os seus líderes, os seus pastores, os seus membros, eles pratiquem de maneira correta a palavra de Deus. Então fica aqui o meu alerta, por mais bizarra que essa informação, né, que essa notícia ela seja, que a gente possa de fato e de verdade denunciar o pecado, compreender a escritura de maneira correta e praticar a palavra de Deus. Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você de verdade deixe o seu comentário aqui, o que você achou dessa notícia, o que você achou desse vídeo, tá bom? E que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.